Por que Jesus Cristo ainda não voltou? A pergunta sobre a volta de Jesus é uma questão teológica central para os cristãos e tem sido debatida ao longo dos séculos. A Bíblia nos dá algumas razões pelas quais Jesus ainda não voltou. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3:9. A volta de Jesus é a esperança da Igreja. Tito 2:13. Desde os apóstolos até hoje, a Igreja aguarda ansiosamente esse glorioso momento. No entanto, muitos se perguntam: por que ele ainda não voltou? Alguns zombam dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4. Mas a Bíblia nos mostra que a demora não é ausência, e o silêncio não é esquecimento. O tempo de Deus é diferente do nosso. Em 2 Pedro 3, 8, 9, Pedro nos lembra que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus não está atrasado, mas tem seu próprio tempo. Ele é paciente para que mais pessoas tenham a chance de se arrepender e serem salvas. Jesus ainda não voltou porque quer salvar mais almas. Pedro explica que Deus não está atrasado, mas sim paciente. Ele não deseja que ninguém se perca. O tempo da graça está aberto. O Espírito Santo ainda está convencendo o mundo do pecado. João 16:8. Enquanto houver um pecador a ser alcançado, a trombeta ainda não soará. Se Jesus não voltou ainda, é porque ele está esperando pessoas da sua família, do seu trabalho, do seu bairro se arrependerem. A demora da volta de Cristo é a oportunidade da salvação de alguém que amamos. Jesus ainda não voltou porque o Pai tem um tempo perfeito estabelecido. Atos 1:7. Jesus disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Deus tem um cronograma profético perfeito. Antes que Cristo volte, o Evangelho será pregado em todo o mundo. Os sinais estão se cumprindo: guerras, pestes, terremotos, esfriamento do amor, mas ainda resta o último pecador ouvir a mensagem. Cabe à Igreja não especular datas, mas cumprir sua missão. Somos chamados para ser testemunhas. Atos 1:8. O sofrimento e a provação da Igreja. Em Apocalipse 6:9 ao 11, os mártires perguntam a Deus até quando ele esperará para julgar e vingar o sangue deles. Deus responde que há um número certo de servos que ainda devem sofrer antes do fim. Isso sugere que o sofrimento dos cristãos também faz parte do plano divino. O Evangelho deve ser pregado a todas as nações. Em Mateus 24:14, Jesus disse: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Deus deseja que todas as pessoas tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho antes da volta de Cristo. A perspectiva pentecostal entende que vivemos os últimos dias, Atos 2:17, e que a aparente demora da volta de Cristo é parte do plano divino, para que mais pessoas recebam a salvação e para que a Igreja seja purificada pelo fogo do Espírito. Jesus Cristo ainda não voltou porque o Pai, em sua soberania, está cumprindo 3 propósitos: salvar mais almas, preparar a Igreja e cumprir seu tempo perfeito. Jesus ainda não voltou porque a Igreja precisa ser preparada e santificada. Efésios 5:26-27. Paulo diz que Cristo voltará para buscar uma Igreja santa, sem mácula, nem ruga. A demora da volta é também um tempo de avivamento e purificação. Esse é o tempo de buscar mais consagração, mais oração, mais unção. O atraso não é desculpa para relaxar, mas chamado para vigilância. A demora da volta de Cristo não é para nossa distração, mas para nossa santificação, a grande apostasia e os últimos sinais. Em 2 Tessalonicenses 2:3-4, Paulo fala que antes da volta de Cristo haverá uma grande apostasia, afastamento da fé, e a manifestação do homem do pecado,
o anticristo, o juízo final e a preparação dos crentes. Em Mateus 25, 1 ao 13, na parábola das 10 virgens, Jesus ensina que devemos estar preparados, pois não sabemos o dia nem a hora. Deus pode estar esperando que sua igreja esteja mais preparada espiritualmente. Jesus ainda não voltou porque Deus está cumprindo seu plano perfeito. Ele deseja que mais pessoas sejam salvas, que a igreja esteja pronta, que todas as profecias sejam cumpridas e que o tempo certo de sua justiça chegue. Se Jesus ainda não voltou, é porque Ele está esperando você. O arrependimento é a chave para estar preparado. A cruz já foi erguida, o preço já foi pago. A aparente demora não é descuido, é graça. A volta de Cristo é certa, e a pergunta não é quando Ele virá, mas como estaremos quando Ele vier. A volta de Cristo não depende da nossa curiosidade, mas da soberania do Pai. Enquanto aguardamos, devemos viver em santidade, cheios do Espírito Santo, pregando o Evangelho a toda criatura. Nossa parte é estarmos vigilantes, fiéis e comprometidos com o Evangelho, enquanto esperamos a gloriosa volta de Cristo. Ora, vem, Senhor Jesus. Queridos ouvintes, cada vídeo que compartilhamos aqui é uma semente lançada no coração de alguém, e você pode fazer parte desta colheita. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos juntos cumprir a ordem de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. A sua inscrição é mais do que um clique, é um ato de fé e compromisso com o reino de Deus.